O milagre que mudou a vida de João, a criança que venceu a artrogripose nas mãos de Deus. João seguiu o médico com os olhos cheios de lágrimas contidas. O diagnóstico havia caído como uma laje sobre seus ombros: seu filho tem artrogripose múltipla congênita. As articulações dele são rígidas, os músculos atrofiados. Ele pode nunca andar, nunca mover os braços normalmente. Vamos precisar de cirurgias, fisioterapia intensiva, e mesmo assim, não há garantias. O pequeno Davi, de apenas 8 meses, chorava no colo da mãe, Maria, enquanto o ortopedista explicava friamente as limitações que o menino enfrentaria pelo resto da vida. João apertou os punhos. Ele era um homem simples, servente de pedreiro, que mal conseguia pagar o aluguel do barraco na periferia de São Paulo. Como ia arcar com tratamentos que custavam milhares? Como ia ver o filho sofrer sem poder fazer nada? Naquela noite, sentados na cama de molas enferrujada, João e Maria choraram juntos. Deus, por que nós? Ele sussurrou, pela primeira vez em anos, lembrando-se das orações que sua avó fazia quando ele era criança. Foi então que a vizinha, Dona Cida, bateu à porta. Uma senhora de cabelo branco, sempre com a Bíblia debaixo do braço, que nunca deixava de convidá-los para a Igreja Universal do Reino de Deus. Meus filhos, Deus não abandonou vocês. Na minha igreja, eu já vi coisas que nem médico explica. Criança que não andava, andou. Gente que tava para morrer, sarou. Vamos lá domingo, pelo menos para orar, disse ela, com uma firmeza que não deixava espaço para desculpas. João relutou. Ele tinha ido a igrejas antes, mas nunca tinha visto milagre algum. Mas quando viu Davi se contorcer de dor ao tentar mexer as perninhas, algo dentro dele quebrou. Vamos, concordou, mais por desesperança do que por fé. O domingo chegou, e a Universal estava lotada. O som dos louvores vibrava pelas paredes, e João sentiu um arrepio ao entrar. Não era como aquelas missas quietas que ele conhecia. Ali, as pessoas cantavam com força, levantavam as mãos, choravam. No altar, o pastor falava sobre a fé que move montanhas, sobre Deus que não muda, sobre milagres que acontecem quando a gente não desiste. Quando chegou a hora das orações, João seguiu o fluxo. Um obreiro se aproximou. Irmão, você precisa de um milagre? Ele engoliu em seco e assentiu. Meu filho, ele nasceu com uma doença nas articulações. Os médicos disseram que não tem jeito. O obreiro colocou a mão em seu ombro. Aqui, a gente não acredita em relatório médico. A gente acredita em Jesus. Venha pra frente. João hesitou, mas Maria já estava indo, com Davi no colo. Quando chegaram ao altar, o pastor os recebeu com um sorriso. Deus vai operar na vida desse menino, declarou, enquanto ungia a testinha de Davi com óleo. Pai, em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença sobre esta criança. Pelas suas pisaduras, ele foi sarado. A congregação começou a clamar: é verdade, Senhor. É verdade. João sentiu algo estranho no peito. Não era emoção, não era medo. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Quando o pastor impôs as mãos sobre Davi e ordenou: em nome de Jesus, articulações, sejam soltas, o menino, que sempre chorava ao ser tocado, ficou quieto. Muito quieto. Os dias seguintes foram de luta. O pastor orientou João a participar da corrente de oração das terças-feiras, a levar Davi para a fogueira santa de sexta, a não faltar às campanhas de fé. A fé sem obras é morta, ele lembrava. João, que nunca tinha dado dízimo na vida, começou a separar os 10% do seu salário minguado. Se Deus é dono de tudo, eu vou confiar nele, decidiu. Uma noite, durante a vigília do milagre, enquanto o pastor orava pela libertação de enfermidades, João sentiu um calor intenso nas mãos. Olhou para Davi, que dormia em seu colo, e de repente, o menino mexeu a perninha. Não foi um espasmo. Foi um movimento voluntário. João gritou: Pastor, vem aqui. Meu filho mexeu a perna. A igreja inteira parou. O pastor correu, pegou Davi nos braços e, com voz de autoridade, declarou: em nome de Jesus, esta criança está curada. As pessoas começaram a chorar, a louvar. Davi, que nunca tinha conseguido esticar os bracinhos, levantou os braçozinhos tremulosamente, como se estivesse descobrindo-os pela primeira vez.
No dia seguinte, João levou o filho ao médico. O ortopedista, incrédulo, examinou Davi repetidas vezes. Isso não é possível. As articulações estão normais. Como se nunca tivesse tido artrogripose. João sorriu. Deus fez. Hoje, Davi tem 5 anos. Corre, pula, joga bola. Os médicos não têm explicação. Os vizinhos chamam de milagre. João sabe que foi mais do que isso, foi fé em ação. Ele aprendeu que Deus não age só quando a gente acredita, ele age quando a gente obedece. Quando a gente vai à igreja mesmo cansado. Quando a gente dá o dízimo mesmo apertado. Quando a gente clama no altar mesmo com a voz embargada. Muitas pessoas desistem no não tem jeito. Mas na Universal, a gente aprende que o não tem jeito é mentira do inimigo. Deus tem o jeito. Sempre tem, diz João, agora como obreiro, ajudando outros pais desesperados a acreditarem no impossível. E toda vez que vê Davi rindo, brincando, vivo e saudável, ele repete baixinho, como um segredo sagrado: valeu a pena confiar. Davi cresceu e, com ele, cresceu também o testemunho da família. Não era só mais uma história bonita contada nos cultos, era uma prova viva de que Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E isso mudou tudo na vida de João e Maria. Um dia, uma mulher chamada Ana chegou à igreja arrasada. O filho dela, Lucas, de apenas 3 anos, tinha sido diagnosticado com uma doença rara no coração. Os médicos disseram que só um transplante poderia salvar, mas a fila de espera era longa, e o tempo, curto. Eles já me prepararam para o pior, ela chorou no ombro de João, que agora estava no altar como obreiro. João olhou nos olhos dela e falou com a mesma convicção que um dia salvou seu Davi: Deus não mudou. Se ele fez por mim, faz por você. Mas tem que crer de verdade. Não é só vir aqui e pedir, é vir, obedecer e não sair daqui sem a resposta. Ana começou a frequentar todos os cultos. Levava Lucas nos braços, mesmo quando o menino mal tinha forças para abrir os olhos. Ela jejuava, orava, dava ofertas além do que podia. Muitas vezes, saía do templo chorando, mas voltava no dia seguinte. Até que, numa quarta-feira de jejum, algo aconteceu. Durante a oração, o pastor parou no meio da mensagem e apontou para Ana: Deus está dizendo que o coração do seu filho vai ser curado. Não por medicina, não por sorte e por milagre. Você vai sair daqui hoje com a vitória. Ana tremia. Não era a primeira vez que ouvia promessas, mas dessa vez, algo dentro dela gritava: é agora. Na mesma semana, os exames de Lucas mostraram uma melhora inexplicável. Os médicos ficaram boquiabertos. Isso não tem explicação científica, disseram. Ana só sorriu: tenho sim. Chama-se Jesus. Hoje, Lucas tem 7 anos e corre ao lado de Davi no pátio da igreja. As duas mães se abraçam toda semana, agradecidas. Maria, que antes mal conseguia orar de tão desesperada, agora lidera o grupo de oração das mães. Eu já estive no lugar delas. Se Deus me tirou do fundo do poço, pode tirar qualquer uma, diz ela, com os olhos brilhando. João, agora obreiro responsável pelo setor de crianças, sempre repete uma coisa para os pais que chegam desesperados: Deus não olha para nossa força. Ele olha para nossa fé. E quando a gente mostra que confia nele, mesmo quando tudo diz que não tem jeito, ele age. Não tem outra explicação. E assim, o milagre de Davi virou uma corrente. Cada vida tocada se tornou um novo testemunho. Cada não tem jeito derrubado se transformou em um grito de vitória. Porque na Universal, como João sempre diz, não existe caso perdido, só pessoas que ainda não conheceram o poder de Deus de verdade. E toda vez que as crianças brincam juntas no templo, os pais olham e sabem: ali, entre risadas e correria, está a prova de que Deus ainda escreve histórias de milagres. E que, quando a gente não desiste, o final sempre vale a pena. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria, mãe de uma das crianças do setor infantil, chegou ao templo com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava no colo o pequeno Lucas, de apenas 4 anos, que desde os 2 anos de idade não falava uma palavra sequer. Médicos, fonoaudiólogos e especialistas já haviam dado o veredito: autismo severo. Poucas chances de desenvolvimento da fala. Prepare-se para uma vida de silêncios.
Mas Maria não aceitou aquele anão. Ela se lembrava das palavras do irmão João, do testemunho de Davi, e de tantas outras crianças que haviam sido libertas ali mesmo, naquele altar. Então, com as mãos trêmulas e o coração apertado, ela se ajoelhou na frente do altar, com Lucas nos braços, e começou a clamar: Senhor, o Senhor disse que a boca dos pequeninos te louvaria. Meu filho vai falar, em nome de Jesus. As semanas passaram, e Maria não faltou a nenhum culto. Toda terça-feira, ela estava lá, com Lucas no colo, orando, jejuando, crendo. As outras mães do setor infantil a abraçavam, oravam com ela, compartilhavam versículos de fé. O irmão João, ao ver aquele pequeno guerreiro silencioso, sempre se aproximava e colocava a mão em sua cabeça: Este menino vai falar, irmã. E quando falar, vai ser para glorificar a Deus. Até que, em um domingo à tarde, durante o culto das crianças, algo aconteceu. O irmão que ministrava a aula estava ensinando sobre o milho de mostarda, como uma fé pequena pode mover montanhas. De repente, enquanto as outras crianças repetiam: com fé, tudo é possível, um som fraco, quase imperceptível, saiu da boca de Lucas: Mãe? Maria, que estava ao lado, congelou. Será que tinha ouvido direito? Ela se virou devagar, e lá estava Lucas, com os olhinhos brilhando, olhando fixamente para ela. Mãe, água, ele disse, com voz trêmula, mas clara. Um grito de alegria tomou conta do templo. As crianças pararam de brincar, os pais se levantaram, e em segundos, todos estavam ao redor de Lucas, louvando a Deus. Maria chorava sem parar, abraçada no filho, enquanto o irmão João, emocionado, levantava as mãos e declarava: Glória a Deus! Mais um milagre. Mais uma família que não desistiu, mais uma criança que vai crescer para contar o que o Senhor fez. Nos dias seguintes, Lucas não parou mais. As palavras saíram como um rio que tinha sido represado por muito tempo. Ele começou a cantar os hinos da harpa cristã, a repetir os versículos que aprendia na escola bíblica, a contar para todo mundo que Jesus me curou. Os médicos que antes davam sentenças de desespero agora coçavam a cabeça, sem explicação. Mas na Universal, ninguém precisava de explicação científica, eles já sabiam: quando Deus age, não há protocolos que possam conter sua glória. E assim, o testemunho de Lucas se juntou ao de Davi, e ao de tantas outras crianças que, contra todas as probabilidades, foram restauradas ali, entre aquelas quatro paredes sagradas. Os pais que chegavam com os filhos nos braços, desanimados, agora olhavam para aqueles pequenos milagres correndo pelo templo e saíam dali com uma certeza no coração: se Deus fez por eles, Ele pode fazer por mim. Porque na Igreja Universal, não é só sobre curas, é sobre vidas transformadas. É sobre famílias que eram destruídas e agora estão unidas. É sobre crianças que eram rotuladas e agora são livres. E toda vez que uma mãe nova chega com lágrimas nos olhos, o irmão João sorri, aponta para as crianças brincando e diz: Olha ali. Aquilo não é sorte. Não é coincidência. Aquilo é Deus provando, mais uma vez, que Ele ainda faz milagres. E o próximo pode ser o do seu filho. Só não desista. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria chegou arrastando os pés, com o rosto marcado pelo cansaço de noites em claro. Nos braços, levava o Pedro, seu filho de 5 anos, que desde pequeno não conseguia falar uma palavra sequer. Médicos tinham dado o veredito: autismo severo. Poucas chances de desenvolvimento. Ela já tinha ouvido isso tantas vezes que as palavras doiam menos do que a indiferença nos olhares das pessoas na rua, que viravam o rosto quando o menino tinha uma crise, batendo a cabeça contra o chão em desespero. Mas naquele dia, algo dentro dela gritou: vai até a igreja. Só mais uma vez. E ali estava ela, tremendo, enquanto o irmão João se aproximava com aquele sorriso tranquilo que já tinha visto tantos desabafos. Deixe eu orar por ele, irmã, disse, colocando a mão no ombro do menino, que se debateu a princípio, mas depois ficou quieto, como se uma paz estranha tivesse invadido aquele corpinho agitado. Os cultos seguintes foram de luta. Pedro chorava, se jogava no chão, e Maria saía exausta, mas voltava. Até que numa quinta-feira à noite, durante a corrente de oração, algo mudou. O irmão João segurou o menino pelos ombros e começou a clamar em voz alta: em nome de Jesus, saia dessa criança. Deus está quebrando essa maldição. De repente, Pedro parou. Simplesmente parou.
Os olhos, antes distantes, se fixaram no irmão como se estivesse vendo algo, ou alguém, pela primeira vez. E então, bem baixo, quase um sussurro, saiu a primeira palavra: mãe. O templo inteiro congelou. Maria caiu de joelhos, as mãos trêmulas cobrindo a boca. Meu Deus, repetia entre lágrimas. Não era um som aleatório, não era eco de algo que tinha ouvido, que era a voz do seu filho, Clara, chamando por ela. O irmão João ergueu as mãos para o céu: glória a Deus. Isso aqui é obra do Espírito Santo. E o coro de aleluias que se seguiu abalou as paredes do templo. Nos meses que seguiram, Pedro não só começou a falar como também a interagir. As crises diminuíram, os olhares dos outros deixaram de doer. Maria trazia o filho toda semana para os cultos infantis, e agora era ela quem apontava para as outras mães que chegavam desesperadas: olha ele aqui. Deus fez isso. E vai fazer no seu também. Porque na Igreja Universal, os milagres não são lendas, são crianças que antes não falavam e agora cantam louvores, são pais que recuperam a esperança, são famílias que descobrem que, não importa o quanto o mundo diga não, com Deus sempre há um assim esperando por eles. E toda vez que Pedro sobe no púlpito para dar um testemunho gaguejante, mas cheio de fé, o irmão João sorri, sabendo que aquele não é apenas mais um caso resolvido. É uma prova viva de que, quando o homem diz é impossível, Deus responde: espere só até você ver. O tempo passou e Pedro não era mais aquele menino que se escondia nos cantos da sala. Agora, com 10 anos, ele subia no púlpito com uma confiança que só quem já viu Deus agir pode ter. As palavras ainda às vezes tropeçavam em sua boca, mas o coração falava mais alto. E era isso que comovia a igreja, não a perfeição, mas a vitória. Certa noite, durante um culto de libertação, uma mulher chamada Ana chegou arrastando o filho adolescente, Lucas. O rapaz, de 16 anos, tinha os olhos vazios, as mãos sempre trêmulas e um vício que já havia roubado sua paz e a da família. Ana chorava enquanto contava que já havia tentado de tudo: médicos, clínicas, promessas, ameaças. Nada adiantara. Eles disseram que é genético, que não tem cura, que eu tenho que me conformar, ela repetia entre soluços. Mas naquela noite, ela não veio se conformar. Veio buscar um milagre. Pedro, sentado ao lado da mãe na primeira fileira, ouviu tudo. Quando o pastor chamou os jovens para a frente, ele se levantou sem hesitar e foi até Lucas. Sem dizer nada, pegou na mão do rapaz, que tentou se soltar, irritado, e o puxou para o centro do altar. Então, com uma voz firme que surpreendeu até a si mesmo, Pedro começou a orar: Senhor, o Senhor me curou quando todo mundo disse que eu nunca ia falar direito. O Senhor me deu uma vida quando eu só sabia chorar. Agora, eu peço pelo Lucas. Ele não é viciado, ele é livre. Em nome de Jesus. A igreja explodiu em clamor. Ana caiu de joelhos. E Lucas, pela primeira vez em anos, sentiu algo estranho. Uma dor no peito, como se algo pesado estivesse sendo arrancado de dentro dele. Ele começou a tremer, não de abstinência, mas de uma força que não vinha dele. Quando abriu os olhos, estava chorando, não de desespero, mas de alívio. Na semana seguinte, Lucas voltou. E na outra também. As mãos já não tremiam tanto. Os olhos, antes mortos, agora brilhavam com uma luz que só quem foi tocado por Deus conhece. Ana não acreditava no que via, o filho ajudando a arrumar as cadeiras depois do culto, sorrindo para as crianças, até dando testemunho tímido no grupo de jovens. Eu não sei explicar, ele dizia. Só sei que aqui, alguma coisa mudou. E assim, a história de Pedro se multiplicava. Porque na CCB, os milagres não são só para alguns. São para quem acredita que Deus não desiste de ninguém. São para quem, como Maria, chega com o coração partido e sai com uma promessa. São para quem, como Ana, já ouviu todos os anãos do mundo, mas descobre que, na igreja, sempre há um assim esperando, mesmo que demore, mesmo que pareça impossível. Porque Deus não muda. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia, transforma água em vinho, cegos enxergam, mudos falam, e vidas que estavam perdidas encontram um caminho. E toda vez que uma mãe como Maria ou Ana abraça seu filho transformado, toda vez que um jovem como Pedro ou Lucas sobe ao púlpito para contar o que Deus fez, é como se o céu dissesse mais uma vez: vocês achavam que eu tinha esquecido?
espere só até ver o que ainda vou fazer. Era uma tarde de sábado na congregação cristã no Brasil, e o sol entrava pelas janelas da igreja, iluminando os rostos de quem já chegava com o coração cheio de expectativa. Entre eles, estava o irmão João, um homem de mãos calejadas, que há anos carregava um peso que ninguém via. Seu filho mais velho, Rafael, tinha se envolvido com as coisas erradas do mundo, drogas, más companhias, noites sem volta. João já tinha chorado tanto que pensava não ter mais lágrimas. Já tinha ouvido conselhos, já tinha tentado de tudo, mas cada dia parecia uma batalha perdida. Até que, naquele sábado, enquanto os hinos subiam ao céu e as orações eram feitas com fé, João sentiu algo diferente. Não era só a música, não era só a palavra do irmão que pregava. Era como se uma voz suave, mas firme, sussurrasse em seu coração: não desista. Eu estou aqui. Ele fechou os olhos e viu, não com os olhos da carne, mas com os da fé, o Rafael pequeno outra vez, correndo em seus braços, sorrindo sem preocupações. E então, João orou como nunca tinha orado antes. Não com palavras bonitas, mas com a dor e a esperança de um pai que ainda acreditava no impossível. Naquela mesma noite, enquanto João voltava para casa, o telefone tocou. Era uma voz trêmula do outro lado da linha: pai, eu tô na porta da igreja. Eu quero mudar. Rafael tinha ido até a CCB sozinho, arrastado por uma força que não conseguia explicar. Depois de anos longe, algo o tinha puxado de volta. Não foram palavras humanas, não foi coincidência. Foi Deus, o mesmo Deus que não desiste de ninguém, agindo mais uma vez. Hoje, Rafael está firme na igreja. Não é mais aquele jovem perdido, mas um servo que ajuda outros a encontrarem o caminho. E toda vez que sobe para dar seu testemunho, João olha para ele com os olhos brilhando, porque sabe, o milagre não foi só a mudança do filho, mas a restauração de uma família inteira. A CCB não é só um lugar de cultos. É um lugar onde Deus escreve histórias novas, onde Ele prova que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando um final que ninguém imaginava. E assim, a cada sábado, a cada oração, a cada vida transformada, a igreja continua sendo o que sempre foi, um farol de esperança, um lugar onde os impossíveis se tornam possíveis, porque Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda ama. E quem duvida, basta olhar para o João e o Rafael, lado a lado, cantando os mesmos hinos, crendo no mesmo Deus. Porque milagre não é coisa do passado. Milagre é coisa de quem não desiste de acreditar. O abraço que selou o milagre. Naquele sábado, enquanto a congregação cantava Deus é fiel, João sentiu uma mão apertar a sua. Era Rafael, agora com os olhos úmidos, não de revolta, mas de gratidão. Pai, desculpe por tudo, sussurrou, e o abraço que se seguiu foi mais forte que anos de silêncio. Não houve palavras grandiosas, apenas o som dos corações se reconciliando, o verdadeiro milagre. Anos depois, Rafael não era mais o jovem rebelde, mas um homem que, como pai, estendia a mão aos que chegavam quebrantados à igreja. João, por sua vez, entenderá que a fé não era sobre ter todas as respostas, mas confiar àquele que as tinha. A CCB seguiu sendo o lugar onde Deus tecia histórias, na mãe que reencontrou o filho nas drogas, no casal que superou a traição, no idoso que recuperou a vontade de viver. Reflexão final: milagres não são só curas instantâneas ou soluções mágicas. Às vezes, são processos dolorosos, onde Deus molda o coração enquanto esperamos. O verdadeiro milagre não foi só Rafael voltar para casa, mas João aprender que amar não é controlar, e Rafael descobrir que a liberdade verdadeira está em render-se ao amor que nunca desistiu dele. Lição de vida: Deus não apaga o passado, mas o redime. E enquanto houver fé mesmo do tamanho de uma semente, Ele fará brotar esperança onde só havia cinzas. Porque milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele fazendo em nós quando o deixamos agir. E assim, a cada sábado, a igreja seguia de portas abertas, não como um museu de santos perfeitos, mas como um hospital de almas em restauração. Porque Deus ainda escreve finais felizes, para quem não desiste no meio da história.